Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Linda Slater. O caso que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 1981. Linda tinha 31 anos na época dos fatos e ela morava em Lakeland, na Flórida, nos Estados Unidos. A Linda nasceu no dia 8 de março de 1950 e ela foi casada com um homem chamado Frank, com quem ela teve 2 filhos, o Jeffrey e o mais novo chamado Timothy. A família vivia no Alabama e a Linda ela sonhava em ter uma família grande. Mas infelizmente o casamento da Linda e do Frank não era exatamente o casamento dos sonhos da Linda. O Frank ele tinha problemas com o abuso de bebidas alcoólicas e ele agredia a Linda. As agressões físicas se tornaram cada vez mais frequentes. Então, após 9 anos de casamento, eles se separaram. Foi então que a Linda foi viver com os 2 filhos em Lakeland, na Flórida. E apesar das dificuldades de recomeçar a vida com 2 filhos pequenos, ela parecia muito entusiasmada e bastante confiante com o futuro. A Linda tinha uma irmã chamada Judy e a Judy ela morava perto da casa da Linda, na Flórida. E a Judy então ia com frequência à casa da Linda e ela ajudava sempre que a Linda precisava de alguma coisa. Os meninos, eles logo se adaptaram à nova escola, eles fizeram alguns amigos e eles também passaram a fazer parte do time de futebol da escola. A Linda não tinha carro, então o treinador do time de futebol costumava levar os meninos para o treino e depois deixava eles novamente em casa. No dia 4 de setembro de 1981, que era uma sexta-feira, por volta das 8h30 da manhã, a Judy foi à casa da irmã, como ela costumava fazer em muitas manhãs. Ela costumava ir tomar o café da manhã junto com a Linda. Então depois ela ajudava a irmã com o que a Linda precisasse, antes dos meninos irem para a escola. Ao chegar na casa, ela percebeu que não havia nenhuma movimentação. Então ela imaginou que estavam todos dormindo. E ela achou um pouco estranho, porque a Linda costumava acordar antes desse horário. Mas ela então resolveu ir para casa e resolveu que ia retornar mais tarde. Quando ela estava indo embora, como eu falei, ela morava perto da irmã, então ela fazia esse trajeto a pé. E quando ela estava indo embora, ela percebeu que a janela do quarto da Linda estava aberta. Então ela voltou e olhou pela janela. E ela viu a irmã deitada, atravessada na cama. E a princípio ela achou que a irmã estava dormindo, mas não demorou muito para ela perceber que a Linda estava sem vida. A polícia é chamada e vai até o local. O Jeffrey, que na época estava com 15 anos de idade, e o Timothy, que estava com 12 anos, eles são acordados pelos policiais e os policiais retiram eles da casa. E, infelizmente, quando o Timothy estava fazendo ali o caminho até a porta para sair de casa, ele passou pelo quarto da mãe, bem no momento que um dos policiais estava saindo do quarto, então ele conseguiu ver a cena e também viu o corpo da mãe. A Linda havia sido abusada e foi encontrado a parte de metal de um cabide em volta do pescoço dela. Bom, os policiais que iniciaram a investigação do caso logo procuraram pelo Frank, o ex-marido da Linda. Porém, eles conseguiram confirmar o álibi do Frank, que estava no Alabama no momento que o crime ocorreu. Os investigadores também interrogaram o filho mais velho, o Jeffrey, que estava com 15 anos na época. E o Jeffrey contou aos investigadores que ele e a mãe tiveram uma briga na noite anterior ao crime, mas que antes dele ir dormir eles tinham feito as pazes. Os policiais, entretanto, desconfiaram do Jeffrey e ele fez o teste de polígrafo algumas vezes, mas ele passou todas as vezes. Os investigadores também conversaram com um homem com quem a Linda estava saindo na época. Esse homem não teve o nome revelado, mas assim como os outros possíveis suspeitos, ele também foi descartado. Os filhos da Linda então foram morar com os avós e a princípio a família estava com muito medo. Os filhos da Linda, eles contaram que nesses primeiros dias o avô ficava acordado durante a noite de guarda enquanto eles e a avó dormiam e que eles praticamente não saíam de casa de tanto medo que eles sentiam. Porém, algumas semanas após o funeral, os avós eles decidiram que o melhor para os meninos era que eles voltassem a uma rotina normal dentro do possível.
E então eles retornaram para a escola e também para os treinos de futebol. E isso ajudou com que eles se distraíssem um pouco dessa tragédia que eles estavam vivendo. Uma digital de uma palma de mão foi encontrada na janela do quarto da Linda, assim como o DNA do criminoso foi encontrado no corpo da Linda. Mas infelizmente na época isso não foi suficiente para resolver o caso. Os anos foram passando e diversos investigadores trabalharam nesse caso. Muitos desses investigadores acabaram se aposentando, então outro investigador assumia as investigações do caso da Linda. Mas esse caso, infelizmente, permaneceu sem solução durante muito tempo. Até que em 1999 houve um avanço no caso e eles conseguiram fazer uma identificação, fazer um perfil completo daquele DNA que havia sido encontrado. Mas de qualquer forma, eles precisavam do DNA dos suspeitos para poder fazer uma comparação. O ex-marido da Linda, o Frank, ele voluntariamente doou uma amostra do DNA dele para essa comparação ser feita. E então ele foi definitivamente descartado como suspeito nesse caso. Já em 2001, os investigadores acreditavam ter encontrado um forte suspeito para o caso. Era um homem que na época do crime estava com 24 anos de idade. E ele foi condenado por um crime que ele cometeu um ano após o crime da Linda. E era um crime que era muito similar ao crime da Linda. Ele havia entrado pela janela e ele tinha abusado de uma menor de idade. E na época esse homem estava morando na mesma vizinhança que a Linda morava com os filhos. Ele estava morando na casa de um amigo que morava nessa mesma vizinhança. Esse homem, chamado Jimmy, havia perdido a vida na prisão em 1996. Mas a polícia tinha uma amostra do DNA dele, então foi possível fazer essa comparação. Mas mais uma vez o resultado foi negativo. Em 2019, uma profissional na área de genealogia conseguiu traçar a árvore genealógica do criminoso, com base naquele DNA que havia sido encontrado na cena do crime. Então, dessa forma, os investigadores finalmente conseguem identificar o criminoso. Era Joseph Mills. O Joseph era o treinador do time de futebol dos filhos da Linda. Ao fazer a comparação da digital da palma encontrada na janela do quarto da Linda e também do DNA, não restavam dúvidas de que finalmente eles tinham encontrado o culpado por esse crime. O Joseph, na época do crime, estava com 20 anos de idade e ele havia deixado o Timothy, o filho mais novo da Linda, em casa poucas horas antes de cometer o crime. O Joseph ele foi detido e, quando interrogado, inicialmente ele negou ter qualquer envolvimento no crime. Mas quando os policiais apresentaram as evidências a ele, ele mudou a história. Então ele contou aos investigadores que a Linda havia o convidado para ir na casa naquela noite e que eles tiveram relações consentidas e que o cabide em volta do pescoço era uma espécie de jogo que deu errado. Mas os investigadores não acreditaram nessa versão por diversas razões, mas principalmente porque a Linda havia sido agredida severamente antes de ser abusada. Os investigadores acreditam que após entrar pela janela, o Joseph ele teria se escondido dentro do guarda-roupa. Então ele aguardou até a Linda ir até o quarto para dormir. E foi então que ele a atacou utilizando um cabide. Na época, os investigadores chegaram a conversar com Joseph por telefone, mas eles não tinham ali nenhum motivo para desconfiar do jovem treinador. Os filhos da Linda, o Timothy e o Jeffrey, eles se sentiram aliviados de finalmente ter um desfecho para essa tragédia, mas também se sentiram traídos, já que eles confiavam e admiravam o Joseph. Um dos filhos contou que durante muitos anos ele manteve uma fotografia na parede do quarto, que era uma fotografia do time de futebol, e que nessa fotografia também estava o Joseph, sem ele ter a menor ideia de que ali naquela fotografia estava o criminoso que tirou a vida da mãe dele. Ambos os filhos da Linda são gratos pelo trabalho de todos os investigadores que passaram pelo caso. E o Jeffrey, inclusive, deu nome a um dos filhos de Brad, em homenagem a um dos investigadores, que se chama Brad. O Joseph, ele se declarou culpado e foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo, porque assim você ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.